galerinha do CID! Aqui tio Zuca na área. E aqui é tia Ju também. Prontos para mais uma aula da nossa série Amigos do Noivo? Hoje o nosso tema é santidade, jejum e oração. Então, como nós vamos ler bastante o livro de Lucas, já abre aí para vocês conseguirem acompanhar a gente. Então, a gente vai começar lendo Lucas 1, do versículo 13 ao 15. Vamos lá. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Então, antes mesmo de João Batista nascer, ele já recebeu uma missão de ser separado de Deus. Então, quando o anjo veio falar que João Batista nasceria, ele deveria seguir um voto de separação para Deus, para assim se abster das coisas impuras. Mas o que é se abster? Então, é ficar longe das coisas que não agradam a Deus. Bom, vocês viram o que a tia Ju falou sobre ele já ser separado desde antes dele nascer? Agora, que impacto será que isso fez em toda a região, em todas as pessoas que estavam ali em volta? Vamos continuar em Lucas 1, só que vamos um pouquinho mais lá para frente, a gente vai ler os versículos 65 e 66. Toda a vizinhança se encheu de temor, e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficaram sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Então todo mundo ficou curioso, todo mundo queria saber. Mas João foi separado e ele foi criado no deserto, onde ele crescia e se fortalecia no espírito, longe de todos os holofotes, longe de todas as coisas, porque daí assim ele podia se preparar da melhor maneira possível para o ministério que ele ia cumprir. Então agora a gente vai lá no capítulo 5, ler o versículo 33. Então, algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também, porque os seus vivem comendo e bebendo. Então, existem alguns estudiosos que dizem que João Batista passou 18 anos no deserto. Imagina só, 18 anos, quanto tempo ele estava se preparando, porque depois ele ficou 18 meses trabalhando no seu ministério para Jesus. Então, a vida no deserto nos ensina sobre a separação e a dependência que nós devemos ter em Deus. E tudo isso acontece quando a gente tem um relacionamento, uma vida de oração e jejum. Então, como João Batista orava e jejuava, ele ensinou os discípulos dele também a orarem e a jejuar. Vocês prestaram atenção no finalzinho do versículo que a tia Ju leu? Vou ler de novo para vocês. Lucas 5, 33, lá no finalzinho tem uma pergunta falando: por que os seus vivem comendo e bebendo? Perguntaram para Jesus. Olha só o que Jesus respondeu no versículo 34 e 35. Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam como noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Jesus está falando que ele estava ali junto com os discípulos. Era hora de comemorar, era hora de celebrar, não era hora de jejuar. Mas Jesus voltou para os céus, ele foi para os céus e agora ele não está mais conosco. Então agora a gente tem que seguir os ensinamentos dele e as ordenanças de Jesus, sim, de jejuar. Então agora a gente vai ver o que a Bíblia nos ensina sobre a oração. Vamos abrir em Mateus capítulo 6, versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. E um pouquinho mais para frente desse texto que a tia Ju leu, em Mateus 6, só que no versículo 16, fala assim: quando jejuarem, não façam como hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desanimados a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa.
Vocês perceberam que tanto no versículo que a tia Ju leu, que fala de oração, quanto nesse que eu li, que fala de jejum, os dois falam sobre recompensa. Mas que recompensa será que é essa que eles já receberam e recompensa que tem para receber? A recompensa que Jesus está falando que eles já receberam foi a atenção das pessoas, de olhar e falar, olha aquele cara lá, como ele ora, ou olha aquele cara, coitadinho, está com uma cara tão triste, ele deve estar jejuando. Essa é a recompensa deles. Mas Jesus tem uma recompensa muito melhor se a gente fizer tudo do jeitinho que ele ordenou aqui na palavra dele. Então, peraí, vocês estão entendendo tudo isso que a gente está falando? Então é na oração que a gente desenvolve um relacionamento com Deus. E quando a gente jejua, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus e declaramos que temos saudades do noivo. Então a oração e o jejum nos ajuda a nos preparar, assim como João Batista se preparou para a manifestação de Jesus. Então, nós devemos viver uma vida separada, como a de João Batista, e nos preparando para o reino que está chegando e para anunciar o reino e o arrependimento. Mas essa vida separada, igual João Batista, não é viver no deserto, ou viver afastado, ou longe dos seus amigos, ou longe dos seus pais. A vida separada é uma vida separada para Jesus, para viver em exclusividade para Ele, para fazer as coisas do reino que está por vir, para já estabelecer esse reino aqui. E eu vou deixar um desafio para vocês agora. Lá em Lucas 1, que a gente falou bastante, conta toda a história que a gente está falando aqui de João Batista. E no versículo 80, que é o último versículo do capítulo 1, é um versículo que eu vou deixar para vocês tentarem decorar, que é um versículo que dá uma resumida em tudo isso. E fala assim: João cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Ó, bem curtinho e bem fácil. Treina bastante, quero ver todo mundo aí decorando esse versículo. Então nós devemos saber que nós não somos como todo mundo. Nós temos um chamado especial para viver uma vida separada com Deus. Então, mostrando em nossas vidas que a prática do jejum e da oração nos levam ao arrependimento e à manifestação de Jesus e anunciar o reino de Deus. Tchau, galerinha! Falou, até a próxima!